Então, já se sabe qual o destinatário. Mas eu li, os irmãos leram também, não acharam também a quem se destinou essa carta originalmente. É claro que ela fala conosco até os dias de hoje. Nós também temos questões relacionadas até à autoria. Difícil, por quê? Judas. Aí é claro que não é o traidor, claro, não é o Iscariotes. Mas quando ele fala assim, Judas, versículo 1, servo de Jesus Cristo, até aí está dificultando a nossa vida, mas ele fala, irmão de Tiago. Mas aí a gente não sabe se é o irmão de Tiago, que é o apóstolo, ou é o irmão de Tiago, o irmão de Jesus, né? Meio irmão de Jesus, filho de José com Maria. Mas ao fazermos a leitura, o que há entendimento, é que é mais propício a entendermos que é esse personagem, esse meio-irmão de Jesus que está escrevendo. Por quê? Porque o outro Judas, o Tadeu, era apóstolo. E aqui o autor, em momento algum, ele arroga a si a questão do apostolado. Pelo contrário, ele só se identifica como o servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ele não tem essa questão de mencionar que é o apóstolo. Aí eu abro parênteses grande aqui e falo assim, embora João Calvino tenha dito que era o apóstolo, tá? Mas, enfim, sigamos. Meus irmãos, nós estamos aqui nesse texto, no versículo 3, e nós percebemos que, numa carta, além do destino, além do autor, há também a questão do assunto principal que precisa ser tratado. E o autor, Judas, ele vai começar dizendo que quer escrever sobre uma coisa, mas ele não vai escrever sobre aquela coisa que ele queria escrever. Versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência de escrever-vos acerca da nossa comum salvação, aí foi aí que eu lembrei do tema do nosso mês, né? Igreja, povo agraciado por tão grande salvação. Ele fala assim, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Na semana passada, o pastor Carlos Eduardo esteve aqui pregando, nos exortando, nos encorajando a meditarmos sobre a graça de Deus e como ela veio nos resgatar e agora ela veio mudar a nossa vida. E não é uma mudança obrigatória, não é uma mudança no sentido de compensar, mas agora é uma nova natureza em nós que nos conduz a uma nova vida. Amém? Mas agora, a carta de Judas, ela vai dizer que não é só isso. Não é só uma vida nova, no sentido de termos o nosso entendimento transformado, agirmos em amor, nos esforçarmos pela comunhão, mas nós precisamos também, com essa graça salvadora, essa grande graça, nos esforçarmos diligentemente a perseverarmos nessa salvação. Então, o primeiro passo, que é mencionado aqui, até pelo próprio Judas, versículo 1, novamente, ele fala o quê? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados de Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo. Então, o princípio da salvação é esse, é o princípio que vem de Deus, que nos salvou, que fez tudo para a nossa salvação. Mas existem uns passos subsequentes a isso, que é tudo com base na graça, mas que vamos ser conduzidos ao
crescimento na fé, ao amadurecimento da nossa vida cristã, que é perseverar naqueles que são os ensinamentos do nosso Senhor. A Bíblia, ela diz que essa salvação, ela é grandiosa, porque nós estávamos destinados a um fim perverso e mau, que seria fruto, seria uma consequência da nossa vida pecaminosa. Mas Deus, em seu infinito amor, por meio de Cristo Jesus, sua graça maravilhosa, ela nos resgata, ela muda o nosso destino, ela altera o nosso caminho. O livro de Judas, ele é escrito nessa direção. Há uma igreja que já tinha sido alcançada pela graça e tinha plena consciência disso, mas agora ela estava à mercê dos riscos, os riscos de uma vida que é banalizar a graça salvadora. Judas, ela não escreve para ensinar como ser salvo, não é mais um beabá do cristão, mas para ensinar as pessoas a como viver essa vida de salvação. O que a grande salvação pode produzir em nossas vidas? Judas, então, ele responde para nós. Ele escreve a uma igreja que é chamada por Deus, amada por Deus, guardada por Jesus, mas está envolvida em ameaças e perigos sérios, chamados falsos mestres, falsos ensinamentos e distorções da fé maravilhosa e da graça salvadora. Um teólogo alemão, Bonhoeffer, ele traz para a gente dois aspectos sobre a graça. E é um livro até antigo, né? O Discipulado. E aí, foi um dos meus primeiros livros, estava chegando aqui na igreja, tá? E eu peguei esse livro, eu falei assim, vou fazer a leitura desse livro, porque vai me ensinar a vida do discipulado. E aí eu fui com todas as expectativas nesse sentido. Mas ele começa a tratar de um assunto da graça. Ele vai trazer a graça maravilhosa e vai trazer em paralelo aqueles que estão fazendo da graça algo chamado por ele de graça barata. É que não valoriza a graça, é que eles se aproveitam da graça. E o autor Judas, ele escreve sobre isso. Perseverar a fé, proteger a igreja e chamar o povo de Deus para ser um povo perseverante. Nós então percebemos que o primeiro ponto que nós podemos falar sobre a carta e essa perseverança na graça e na salvação é perceber que a salvação, ela é por meio da graça de Deus para as nossas vidas. E é por isso que nós somos esse povo agraciados. Versículo 1 diz, aos chamados amados de Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Esse chamado, ele está dizendo que é isso. É um povo que estava perdido, distante, indo contrário a Deus, mas foi chamado por Ele. Então é Deus que começa a agir, tem a iniciativa de salvar esse povo, não foi por nós mesmos. Esse povo é um povo amado porque a salvação ela vem de Deus, vem do amor do Pai por nós. E nós somos guardados e assegurados em Cristo. Isso não vai ser por nossas obras, não é pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós. Ened até deu um susto aqui na EBD, foi assim, a salvação é pelas obras. Aí como é? Pelas obras de Cristo na cruz por nós. E é verdade. Nosso texto base
Efésios, no capítulo 2, versículo 8, vai dizer o quê? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então nós precisamos pensar que essa grande salvação, ela não é de nós mesmos. Isso aí é o fundamento principal e até o que Judas quer deixar claro para isso. Então nós não podemos mais vivermos esmagados pela culpa do pecado. Nós não podemos mais vivermos soberbos, relacionados a ter feito alguma coisa por nossa própria salvação. Porque a graça, ela vem nos humilhar para que Deus seja glorificado em nossas vidas. Não há mais espaço para orgulho em nossas vidas. E aí vem o que muito se prega. Muito se prega sobre lares transformados, vidas que são renovadas, bênçãos que chegam através da vida de um cristão, né? Pela sua vida, pela sua conduta. Mas isso não é o principal da graça. O principal da graça era o nosso destino. É isso que nós precisamos ter em mente como principal obra de Deus em nossas vidas. É aqueles que eram inimigos, agora passam a ser família, passam a ser amigos de Deus. Graças a Deus, Ele pode e faz muito mais do que nós pedimos ou pensando, abençoando a nossa vida, a nossa família. Mas isso não, meus irmãos, isso não é o principal da nossa vida. Mas Ele faz por misericórdia, por amor, para aqueles que o temem a Ele. Que foi alcançado pela grande graça, aprende a viver sempre com humildade e também com gratidão a Deus. Amém? Mas a graça, meus irmãos, ela não é e não pode ser considerada uma licença para pecar. E aí, nosso autor, ele começa a entrar no assunto que, de fato, ele quer exortar a esse povo que foi salvo pela graça. Como o teólogo alemão, ele menciona a mesma... Ele se baseia até em alguns textos nessa carta de Judas, e não transformar aquilo que é precioso, aquilo que é salvador, numa banalidade. Já que eu fui salvo pela graça, não me custou nada, custou a Jesus, viverei da forma que eu quiser, de maneira alguma, Paulo vai dizer aos Romanos. Versículo 4 da carta de Judas diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, deste muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. O perigo aqui denunciado por Judas não vem de uma questão externa, não é uma perseguição vinda do Império Romano naquela época, dos fariseus que estavam ali, como Paulo outrora, perseguindo. Mas agora é um perigo interno, é um perigo que está dentro da igreja. E aí, podemos pensar, é uma novidade no povo de Deus existirem pessoas dentro que estavam contaminando o seio da igreja? O autor, ele vai falar que não. E ele vai trazer exemplos claros para nós sobre isso. No versículo 5, ele diz assim, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo,
tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Nós então somos levados ao quê? Ao Velho Testamento. O povo saindo do Egito, o povo ali que viu as maravilhas de Deus, os prodígios ali sobre o Egito, sobre as divindades que aqueles povos adoravam, mas não creram. Deus resgata todo um povo, tira todo esse povo do Egito, todos descendentes de Abraão, todos ali, assim, receberam a promessa por meio dos patriarcas antepassados, mas o autor vai dizer o quê? Que aqueles que não creram, aqueles que foram caluniadores, aqueles que foram murmuradores, aqueles que foram esses incrédulos, eles foram destruídos. Eles foram destruídos porque não creram. E o autor ele vai reforçar com mais um argumento. Versículo 6. Os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, eles têm guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, primeiro exemplo que ele dá para mostrar que há um perigo de dentro do povo de Deus ainda existirem esses falsos mestres, essas pessoas corrompidas. O primeiro exemplo que ele dá para fortalecer esse argumento é dizendo que o povo de Israel, o povo eleito de Deus, mesmo assim existiam murmuradores que não creram e foram destruídos. O segundo exemplo que ele traz para a gente são os anjos. Antes do povo do Egito, houve uma rebelião no céu. Deus criou os anjos e dentre esses anjos criados, alguns se rebelaram e seguiram na queda do demônio. E esses, ele traz até uma informação pesada, teológica, que a gente pode discutir muito, que é, eles estão guardados para aquele dia. E é claro que depois aqui vem o livro de Apocalipse, que vai trazer para a gente o dia do juízo eterno. E aqui o autor está dizendo para nós, mesmo os anjos, eles também, aqueles que se corromperam, aqueles que não guardaram os mandamentos, desobedeceram, eles também estão sendo preservados em algemas eternas para o juízo. E ele vai dizer o terceiro exemplo. E aqui não é mais um exemplo de dentro do povo, mas da criação. Dentro de toda a criação, o homem, houve uma cidade, na verdade um conjunto de cidades, versículo 7, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo entregado a prostituição, como aqueles, seguido após outra carne, são postas, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Então ele pega o exemplo também da destruição de Sodoma e Gomorra, para mostrar como isso é o juízo sobre aqueles que estão se perdendo, se prostituindo, vendendo a questão do seu corpo, e também outros males relacionados a práticas pecaminosas, como idolatria e tantas imoralidades. Fica o exemplo do que é o destino, o fogo eterno que sofrerão as punições ali mencionadas. Então, esses falsos mestres, eles cometem erros centrais. Eles falam da graça, eles usam a linguagem cristã, eles participam de momentos como o culto, como a comunhão, mas negam o senhorio de Cristo na prática. Usam a graça para justificar o pecado. Meus irmãos, a graça verdadeira, ela não só perdoa, mas ela também, transforma. Judas, então, ele mostra que
esses erros foram sendo demonstrados ao longo da história. Israel no deserto, anjos que caíram, rebelião do povo e as suas práticas pecaminosas, os desejos sem freios, pecados normalizados, juízo veio de forma inevitável. Então hoje nós não podemos cometer esses mesmos erros. Nós não podemos viver na graça sem o arrependimento. Não podemos, como frases que são ditas, Deus me aceita como eu sou, eu não preciso mudar. Nós estamos falando que a mudança, ela precisa ser de fato algo natural. E ao olharmos para essa realidade, nós precisamos nos avaliar. A graça, ela tem feito sentido na minha vida? Cristo, de fato, é só o nosso Salvador, Ele, de fato, é Senhor da nossa vida. Porque eu quero a salvação, mas não cumprir os seus mandamentos. O senhorio de Cristo, ele não pode ser seletivo. Nós não podemos criticar os apóstolos que fugiram, negaram ao Mestre, mas nós, na nossa vida, nossa prática diária, estamos negando também Cristo com o nosso viver. Não podemos, de maneira alguma, também abandonar a igreja. Não preciso congregar. A igreja sou eu. São ensinamentos que distorcem aquilo que é o verdadeiro mandamento de Cristo para as nossas vidas. Sem a comunhão, nós vamos viver isolados. E essa palavra, isolados, sozinhos, não condiz com o reino de Deus. Nós não podemos olhar para questões de vida, práticas sexuais, imorais, e normalizar isso. Isso é cultural. Deus entende. Nós precisamos olhar para o que a palavra de Deus nos diz e buscar uma vida de santidade também com o nosso corpo e com a nossa vida. O amor, ele não pode ser fingido, mas ele com base na palavra de Deus, ele é vivido no nosso dia a dia. Terceiro ponto que o autor vai trazer para a gente, já é uma direção. Ele traz primeiros ensinamentos, ele traz exortações dos perigos que nos cercam, mas a partir do versículo 20 ele vem falar com os santos, vem falar com os verdadeiros cristãos. Ele não vai falar mais desses falsos mestres, ele não vai falar mais desses cristãos que estão ali no meio do povo de Deus, mas não são do povo de Deus. Ele não vai falar mais desses que são semelhantes àqueles que foram destruídos após a saída do Egito. Não vão falar como aqueles anjos que perderam a sua direção e seguiram a voz do demônio. Mas ele vai dizer que a grande salvação, ela exige a tal perseverança. O versículo 3, ele já deu uma introdução ao falar sobre isso. Ele fala sobre batalhar na fé, que uma vez por todas foi entregue a nós, os santos. Perseverar, meus irmãos, não é medo de perder a salvação. Eu vou para a igreja porque eu sou crente. Eu preciso ler a Bíblia porque eu sou crente. Eu não orei hoje, eu tenho que orar porque eu sou crente. Aquela musiquinha, né? Cuidado do olhinho que você olha, né? Cuidado o pezinho onde vai. Não, meus irmãos, isso aí serve para criança, para instruir criança. Mas a maturidade da fé, ela vai conduzir os nossas vontades, vai conduzir o nosso entendimento a seguirmos aquilo que agrada o nosso Pai. Vamos nos alegrar em cumprir o que é mandamento dele.
é viver de forma coerente com o que a palavra de Deus diz para cada um de nós. E Judas vai dizer que aquele que é poderoso para nos guardar está conosco. Deus guarda os seus. E isso precisa motivar a nossa vida todos os dias. E ele vai dizer como ele guarda os seus. Qual é a forma que ele vai fortalecendo a gente na caminhada para perseverarmos na fé. A partir do versículo 24, na verdade, a partir do versículo 23, né? Salvai-vos. Vós, porém, versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vinda eterna. O versículo 17, ele vai dizer: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos um conjunto de bênçãos para as nossas vidas se nós nos apegarmos a elas. A palavra, a comunhão, a vigilância, a perseverança, a aplicação cotidiana, todo dia, pensando o que a palavra de Deus quer de mim hoje. O que a palavra de Deus quer da minha vida nessa situação. O que eu vou fazer amanhã para manifestar essa graça tão grandiosa que veio sobre a minha vida. E assim, aplicando a palavra do nosso dia a dia, nós vamos perseverar. E vamos perseverar continuando em oração. Talvez a situação espiritual, a correria do dia a dia e tantas outras provações que sobrevêm a todos nós, nos distancia de uma vida devocional diária. Mas nós temos uma boa notícia. A boa notícia é que tudo pode mudar hoje. A partir de hoje, nós podemos decidir e nos comprometer a termos uma vida de oração mais fiel à palavra de Deus. E aí, meus irmãos, eu convido a cada um de nós se passando por essa dificuldade, não se calar. Um dos momentos da oração de Cristo ensinou no Pai Nosso, ali aos seus discípulos, ele passa a falar sobre a confissão. O Pai, nós perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados é uma prática que nós precisamos adotar ao olhar para a nossa vida. Essa análise, se a palavra de Deus está sendo aplicada no meu dia a dia. Se meus lábios estão sendo como esses murmuradores, como esses que o autor vai falar que eles negam o nosso Deus. Então nós podemos olhar para as nossas vidas, aplicando os ensinamentos do Senhor, pedir a Ele que nos ajude, confessar as nossas fragilidades e por meio da santa comunhão que Ele propôs a nós, por meio do seu Santo Espírito, buscarmos nos fortalecer mutuamente. E aí, o que o texto vai dizer para nós é sobre isso, sobre como a importância de congregar, a importância de orar, mesmo que cansados, a obedecer aquilo que é o mandamento de Deus, mesmo quando ninguém está vendo. A perseverança, meus irmãos, é permanecer em Cristo, quando parece que desistir é mais fácil. E aí faz sentido a música que nós cantamos. Apesar do mundo, apesar das provações da nossa carne, apesar do nosso inimigo,
nós temos em nós o que é maior do que é o que está no mundo. Em nós está o Espírito Santo que nos conduz a vencer o mundo, a nossa carne e até as ciladas e as setas que o inimigo tem para cada um de nós. Meus irmãos, a igreja é esse povo agraciado, e isso representa uma nova forma de viver. É um povo que foi transformado por essa graça, e isso vai resultar numa nova vida, uma nova forma de viver. Ela foi chamada à perseverança, até aquele dia em que estaremos para sempre com Ele. Essa grande salvação não pode gerar de maneira alguma em nossas vidas acomodação. Não pode de maneira alguma gerar em nós libertinagem, que é a prática do pecado voluntário. Mas pelo contrário, ela precisa gerar em nós a santidade, a fidelidade e a esperança em que Deus tem para todos nós um fim proveitoso, como o próprio autor vai dizer para nós nos versos finais: aquele que é poderoso para vos guardar dos tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém, meus irmãos. Amém. Vamos orar. Pai Santo, nós queremos louvar o Teu nome, agradecer pela Tua palavra. Tanto nos exorta, nos encoraja, nos desafia, Senhor Deus. Não são desafios, Senhor Deus, que vão nos distanciar de Ti, mas pelo contrário, aqueles que vão nos fazer nos rendermos mais e mais diante da Tua soberana vontade para as nossas vidas. Queremos, Senhor Deus, te rogar que com a Tua imensa misericórdia, Senhor, que já salvou um povo, que persevere, que o nosso coração esteja perseverando em cumprir aquilo que é a Tua vontade, Senhor Deus. Que nós não venhamos a desistir, não venhamos, Senhor Deus, a nos abalar por circunstância alguma, mas fiel, Senhor Deus, é o Senhor, e o Senhor cumprirá em nós o Teu querer, Pai. Nos faz, Senhor Deus, cada vez mais apegar-nos à Tua palavra, à prática da oração, a nos esforçarmos a manter, Senhor Deus, vínculos de comunhão e unidade que reflitam a glória do Senhor para todos que estejam à nossa volta, Senhor Deus. E assim o Seu nome será glorificado. É no nome de Cristo Jesus que nós te louvamos. Amém. Amém. Amém, aleluia. Nós estamos já encerrando a igreja, mas antes gostaria de dar aqui alguns avisos, lembrar, na verdade, algumas informações. Essa semana, então, teremos na terça-feira o encontro com Deus, às 9 horas, e na quarta-feira, às 19 horas, nosso culto de oração. Será o nosso último culto de oração do ano, não é isso? Estamos aqui reunidos, então, mais uma vez, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Também lembrando que no próximo domingo, bota aí na sua agenda aí, não esqueça, dia 21, teremos a Assembleia de Membros às 17 horas, e o nosso culto de Natal às 18h30. Então, no próximo domingo, dia 21, teremos a Assembleia de Membros às 17 horas, nosso culto de Natal às 18h30. Não teremos culto de Natal no dia 25 e nem culto de Ano Novo no dia 31. Então, não teremos culto nem no dia 25, nem no dia 31. Nosso culto de Natal será no dia 20, 21. Tá certo? Também pedimos aí aos irmãos e às irmãs que vão participar da nossa confraternização de início de ano, de final de ano, de início de ano, no dia 1º, na casa da nossa irmã Mara, que procure a nossa diaconisa Alícia para dar o nome, enfim, vai tomar maiores informações, tá certo?
Então, quem for participar dessa confraternização, desse almoço, no dia 1º, na casa da nossa irmã Mara, procura a nossa irmã Lícia para dar o nome, e também mais informações, tá bom? Gostaria aqui de saudar aqui nosso irmão presbítero Bernardino. Prazer, irmão, estar aqui presente, nos visitando, também a sua esposa Conceição. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Como é que nós saudamos? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, volte sempre. Faz tempo que eu não vi o irmão. O pessoal foi lá na igreja de Itagipe, eu não fui, né? Fazia tempo que eu não vi o irmão, mas é muito bom ter vocês aqui, tá bom? Tá bom. Eu gostaria de chamar a nossa irmã Aninha, que fez aniversário dia 9. Aninha. Para receber uma oração uma oração. Também gostaria de chamar nosso pastor aqui, Marcos Paulo, para estar orando por Aninha, orando no encerramento do culto, petando a bênção e também orando pela viagem da minha família. Vamos estar viajando dia 18 para São Paulo. A Dal já foi orada a semana passada. Hã? Estão dizendo que ela não estava aqui. Hã? Ela não estava aqui. Então venha, toda aí charmosa, parecendo uma artista de óculos escuros. Sim. Vai anotando aí. Chamar nosso irmão Tiago. Agora também agradecendo a Deus pela aprovação dele na prova que foi feita ontem, não foi? Concílio. Passou no concílio ontem, então já marcou a ordenação, não? Falta agora só combinar a ordenação. A nossa igreja agora está rica de pastores. É muito pastor e pouco menos. Muito pastor e pouco menos. Exatamente. Então falta agora as ovelhas gerarem as ovelhas. Tá bom? Então orar por aniversário de Aninha, orar o aniversário de Adalva, orar pela nossa viagem e agradecer pela ordenação pela aprovação de Tiago no concílio e também continuar orando pela viagem do pastor Carlos, né? Ele está aí, né? É uma jornada, uma viagem de volta agora para o Rio de Janeiro, né? Aí ele informou que já parou em Teixeira de Freitas, agora vai continuar até em Vila Velha, né? Depois Rio de Janeiro, não, vai passar na casa da filha para visitar, depois Rio de Janeiro, enfim. É uma jornada, que Deus possa estar continuando abençoando essa viagem, também trazendo ele de volta, né? Ele deve estar de volta dia 18, tá bom? Aniversário de casamento. Tá bem. Meus irmãos, vamos orar. Eu queria pedir ao ministério para cantar a música tema novamente, para a gente encerrar também, depois da oração. Mas pode já vir vendo, né? Para ganhar tempo, graças a Deus. Vamos ficar em pé e orar ao Senhor. Agradecer ao Senhor por tudo. Amém. Pai, nós te damos graças. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor fala conosco. Nós, Senhor Deus, estávamos distantes do Senhor, fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. Mas a sua graça misericordiosa, tão grande salvação, nos alcançou, Pai, para, Senhor Deus, louvarmos o teu santo nome. E é por isso, Senhor Deus, que nós queremos para sempre bendizer o teu santo nome. Dizer, Senhor Deus, que sim, a tua graça nos basta e ela nos fortalece para tudo. E nós queremos mais uma vez te pedir que nos ajude a perseverar na vida, na fé, até o dia que o Senhor voltar, Pai. E assim, Senhor Deus, nós queremos agradecer porque outros, Senhor Deus, também fazem parte dessa família da fé. E aqui nós temos motivo de alegria para nós. A vida de Ana, a vida da nossa irmã Dalva, Senhor Deus, que o Senhor concedeu-lhes mais um ano de vida. E isso, Senhor Deus, é para a glória e louvor do teu santo nome. E que elas possam, Deus, cada vez mais viver para a glória do Senhor.
aprendendo do Senhor a contar os dias para que, Senhor Deus, o Seu nome seja bendito pela vida delas, pelo testemunho delas, na sua família, na sua vida profissional, em todas as áreas da vida delas, Senhor Deus, o Teu nome seja glorificado e anunciado a glória do Senhor até o dia que o Senhor venha, Pai. De igual forma, nós agradecemos, Senhor Deus, pela vida do Tiago. Esse ano, Senhor Deus, que ele passou se comprometendo, passando pelas provas. E ontem, Senhor Deus, para a glória e louvor do Teu santo nome, Senhor Deus, aquilo que foi depositado na vida dele como um dom do Senhor, foi, Senhor Deus, testemunhado pela vida de outras pessoas através desse concílio, Pai. Que ele possa, Senhor Deus, servir para a glória do Senhor, com esse ministério, Senhor Deus, que seja aprovado, um obreiro aprovado pelo Senhor, para a glória e louvor do Teu santo nome, Pai. Te pedimos também pela vida daqueles que estão em viagem, aqueles que estão para viajar, nosso irmão Laércio e tantas outras pessoas da nossa igreja, que possam, Senhor Deus, serem conduzidos em paz para onde quer que estejam indo, assim também como a vida do nosso pastor que está em viagem, dá fortalecimento, Senhor Deus, dá livramento da viagem, que haja também um tempo, Senhor Deus, ali de comunhão, de acesso com seus familiares, com as pessoas, Senhor Deus, que tem tempo que ele não vê, mas que além de tudo isso, Senhor Deus, tanto na vida do nosso irmão Laércio, sua família, o pastor, que a glória do Senhor seja manifestada através deles, que eles possam viver para a glória do Senhor e comunicar, Senhor Deus, de maneira clara a Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável para o Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por esse culto, por esse momento de comunhão, e te pedimos, Senhor Deus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós e com toda a família de Deus espalhada pela terra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Som. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, seu amor me sustenta nas minhas